Muito bom dia para você. O NE1 está começando com imagens ao vivo do bairro do Recife. Essa é a Avenida Rio Branco, uma das entradas para o Marco Zero. É ponto de encontro de muita gente. É ponto turístico de quem vem ao Recife. A via é bem larga, mas é para o passeio mesmo. Por aí só passam pedestres e ciclistas. Nós temos imagens ao vivo para você de Augusto César, mostrando, inclusive, essa movimentação bem tranquila nesse fim da manhã, comecinho de tarde. A movimentação durante a semana é assim mesmo, principalmente de quem está trabalhando. Mas no sábado e domingo, a movimentação maior é de lazer. E durante o passeio de bike, corrida ou no dia a dia mesmo, muita gente utiliza fone de ouvido. Mas olha, é preciso ter atenção, hein? É que usar com volume muito alto pode prejudicar e até levar à perda da audição. Este é um dos nossos assuntos de hoje. E você vai ver também, em Olinda, algumas unidades de saúde estão sem vacinar, porque as geladeiras que armazenam as vacinas estão quebradas. Em Jaboatão dos Guararapes, moradores de Jardim Piedade enfrentam os transtornos da falta de calçamento. Você vai ver também como funciona o pagamento de pensão para o ex-companheiro ou ex-companheira. Tem ainda as orientações para quem teve descontos indevidos em salários e benefícios. Saiba o que fazer para receber esse dinheiro de volta. As vagas de emprego em um feirão que acontece hoje e muito mais. Fique com a gente até 13h. Agora são 11h50. Você acompanha agora imagens ao vivo da nossa Globomoto para você. Elvis Lopes já está aí na Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, conhecida como Segunda Perimetral, em Olinda. A gente observa um movimento tranquilo aí na região. Chama atenção nessa imagem a quantidade de lixo por aí também, né? Daqui a pouco nossa produção vai entrar em contato aí para saber o motivo desse lixo todo por aí. Elvis Lopes foi passando, já recebeu um tchauzinho ali de gente que já viu a nossa abertura, de gente que já está ligada aqui no NE1. Elvis está em movimento, é uma transmissão pela internet, por isso que de vez em quando frisa um pouquinho, mas a imagem volta para a gente seguir junto com ele. Semáforo fechado, Elvis paradinho por aí. Por que a gente está por aí mostrando essa via? Porque ela é uma das principais ligações entre bairros como Jardim Atlântico, Peixinhos, Águas Compridas, e a perimetral tem 4,5 km de extensão. Cerca de 60 mil veículos circulam por ela todos os dias e quem passa tem reclamado demais da situação dessa via, viu? Em muitos trechos há buracos e os carros circulam com dificuldade mesmo. A Segunda Perimetral é de responsabilidade do governo do estado e a Companhia de Habitação e Obras começou um serviço para trocar as placas de concreto. Você vê aí que Elvis Lopes está chegando aí quase no local por onde a obra começou. Por enquanto a gente mostra o trânsito para você. O semáforo abriu e ele está seguindo. Aí a gente vai seguindo um pouquinho junto com ele. E agora sim, Elvis Lopes está chegando aí a primeira etapa da obra. A gente vai trazer os detalhes ao longo desta edição. Mas deixa eu já adiantar um pouquinho para você que como a Perimetral é uma avenida importante, muito movimentada, a Companhia de Habitação e Obras não fez uma interdição completa, tá? O serviço vai acontecer por trechos e deve durar 1 ano. Gustavo Ferreira esteve mais cedo por aí e traz outras informações agora pra gente. Há anos a gente mostra as reclamações dos moradores e também dos motoristas que passam aqui pela Segunda Perimetral em Olinda, uma via muito importante no município que liga o terminal da PE15 até o bairro de Peixinhos, lá na Presidente Kennedy, e que agora está em obras. Os serviços começaram na semana passada e Paulo Lira, que é diretor-presidente da Companhia de Habitação e Obras de Pernambuco, vai explicar para a gente agora quais serão esses serviços, o que vai ser feito para melhorar a Segunda Perimetral. Começando por esse trecho aqui, esse canteiro de obras. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Essa é uma obra prioritária na gestão da governadora Raquel Lira, onde a gente refez todo o projeto dela. Fizemos uma nova licitação buscando atender não só a qualificação da via, mas uma qualificação que atendesse o pedestre também. Então a gente está fazendo toda a recuperação da via. Tem trechos que a gente vai fazer troca de placa, tem trechos que a gente vai colocar recuperar a placa, tem trecho de asfalto que a gente vai fazer o recapeamento e tem também toda a parte de calçada com acessibilidade,
drenagem para que a gente possa não ter esses problemas que a gente tem hoje de alagamento na via. 22 paradas de ônibus também estão previstas nessa obra, como também a parte de iluminação, onde a gente vai fazer troca de luminária, remanejamento de postes, para que a gente possa também melhorar a iluminação dessa via. Os trabalhos começaram em quais frentes nesse momento? Bom, a gente está com 2 frentes hoje iniciadas, uma frente de troca de placa e drenagem e outra frente com drenagem e a parte também de calçada. Essas 2 frentes que a gente iniciou, a gente tem a previsão de concluir em 30 dias e a gente já está iniciando na próxima semana uma outra frente mais próxima à PE15, que é a parte de calçada e também de meio-fio. E o prazo final, quando a segunda perimetral deve ser entregue aos motoristas e aos moradores completa? Qual é o prazo de conclusão previsto? O cronograma de obra é de 12 meses, a gente deu ordem de serviço agora dia 12 de julho, previsão de concluir até julho de 2026. E a obra completamente pronta, entregue para a população. Desde abril de 2009, o N1 acompanha as reclamações dos motoristas que passam pela segunda perimetral. Nesse tempo, grandes obras foram feitas, mas a pista só foi piorando. A última vez que nós estivemos por aí foi no mês passado. Eram muitas queixas. Vamos dar uma olhada. No dia 11 de junho, mostramos que os carros passavam com dificuldade no trecho que fica perto do aterro sanitário de Águazinha. Seu Ivo, que trabalha há mais de 30 anos como mecânico de carros na segunda perimetral, contou que viu muitos motoristas chegarem com problemas nos veículos por causa da pista esburacada. Para passar, era preciso reduzir bem a velocidade e, às vezes, pegar a contramão para não danificar o carro ou ficar preso num buraco. O que eu vejo é o descaso de uma avenida, um grande fluxo de carro, nunca teve manutenção, uma avenida que foi construída da década de 80, até o presente momento só vê o abandono. Este motorista de táxi é cliente de seu Ivo e falou que os prejuízos na suspensão são frequentes. O prejuízo é constantemente. Atrapalhou o seu trabalho? Sim, todo o meu como dos meus companheiros, que nós não podemos trabalhar. Para passar pela essa avenida ninguém passa, porque senão o carro vai ficar um dado d'água, né? O N1 acompanha a situação da perimetral desde abril de 2009. Em 2013, um ônibus caiu numa cratera e precisou ser rebocado. De lá para cá, grandes obras foram feitas. Elas contemplavam recapeamento de asfalto e construção de rede de drenagem. Mas ainda assim, quando chove, a situação é muito complicada. No mês passado, a Companhia Estadual de Habitação e Obras explicou que a atual gestão identificou que o projeto que foi licitado para a perimetral anteriormente não atendia às necessidades técnicas e operacionais da via. Por isso, rescindiu o contrato com a empresa que havia ganhado a licitação e reformulou todo o projeto. De acordo com a SEAB, a obra começaria assim que o período de chuvas permitisse. Vamos acompanhar agora o andamento das obras, né? Um ano de execução pela frente. Claro que alguns transtornos devem ser gerados ali na área. É uma via de uma circulação muito importante e a gente vai seguir acompanhando. Bora seguir por outros pontos? A gente resgatou aí um pouquinho das imagens de Alves Lopes, né? E agora a gente vai com as nossas câmeras de trânsito, agora para a Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, pertinho ali do Fórum da Cidade. No lado direito, os motoristas estão sentido Derby e centro do Recife. No lado esquerdo, sentido terminal de integração da PE15 e Paulista. A gente observa uma movimentação ainda maior de quem chega ao Recife, mas trânsito livre para o motorista que está passando aí pela região. Agora a Avenida Norte, na sua tela, no bairro da Encruzilhada, no cruzamento ali com a João de Barros. No lado direito, os motoristas estão sentido Casa Amarela, do lado esquerdo, sentido Santo Amaro e bairro do Recife. Movimento bem tranquilo também, a gente está se aproximando aí do meio-dia, 11 horas e 57 minutos, e você vai passeando junto com o N1 pelas principais ruas e avenidas aqui da capital pernambucana. A gente segue o nosso giro pela Avenida Recife, no bairro de Areias. Na saída aí da Vila Cardeal e Silva, do lado direito, você observa a movimentação dos motoristas que vão sentido Imbiribeira, Boa Viagem. E no lado esquerdo, os motoristas que vão sentido BR-101 e Cidade Universitária. E o assunto agora é a reclamação de moradores do bairro de Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Eles estão bem insatisfeitos com a situação de algumas ruas.
Aí fizeram um vídeo para a gente e mandaram pelo nosso canal Globo. Vamos conferir. A situação aqui é essa. Esse é um dos trabalhadores que vem para a rua da gente aqui trabalhar, mas a situação é essa aqui. Há mais de 2 anos que a gente briga com a prefeitura, né? A gente vai, reclama, tira foto, manda isso e tal. E o pessoal vem, nem paliativo eles fazem. Obrigada pelo vídeo, você que mandou pelo nosso canal Globo, por isso que o QR Code está aí aparecendo na sua tela para você sempre participar aqui do NE1. Claro, né? Nossa equipe foi até lá. Ivan Duarte foi até Jardim Piedade conversar com os moradores. A Rua Paranaíba foi criada para passagem somente de pedestre, mas ela virou o único caminho possível, já que a Prefeitura de Jaboatão não providenciou o calçamento no acesso original do bairro, entre a Avenida Marginal e a Rua Sistema Lunar. Nós temos uma rua de pedestre, que não é para passar nada por ela, só os moradores de bicicleta e moto. E, no entanto, é o único acesso que nós temos. De que maneira que essa falta de acesso prejudica vocês? Em socorro, em feira, quando chove, a gente não tem condições de sair, porque realmente alaga, entendeu? Então, assim, junta com tudo, né? A água, o lixo, junta tudo e a gente fica sem o acesso que era para ser tido e a gente não tem. Nós moramos aqui desde 2000, desde 1999. São 25 anos aqui que a gente luta por isso. Jardim Piedade fica no caminho de muitas famílias, mas é como se não estivesse no mapa. 3 anos depois da nossa última visita, nada mudou para melhor. A Rua Sistema Solar é outra em que falta o básico. Onde deveria ter calçamento, tem lama. Em meio ao asfalto que nunca chega, famílias levam o dia a dia como dá. Sandro mora no bairro desde a fundação. Divide com a esposa e 3 filhos a amargura que é tentar sair de casa. Onde eu saio de casa com muita dificuldade no período chuvoso, então a gente tem muita lama, tem trechos, como não tem drenagem, a água empoça realmente, e o carro tem dificuldade em passar, a água vai na altura ali além dos pneus. Eu não tenho iluminação, eu não tenho drenagem, eu só tenho lama, então não tenho segurança de passar com o meu carro aqui, principalmente à noite. Não. Então, esse acesso aqui é uma reivindicação que a gente precisa que o poder público tome de conta disso para dar esse acesso para a gente. Então, garantir só o acesso. A gente não está pedindo nada que não seja nosso de direito. Os moradores de Jardim Piedade esperam por algo que não deveria ser pedido: dignidade, o mínimo. O bairro fica ao lado da Lagoa Olho d'Água, que sempre fez parte da rotina de quem mora por aqui. A falta de infraestrutura faz os moradores perderem um dos poucos pontos que poderiam funcionar como um local de encontro aqui no bairro. Ia ser um marco de Piedade e Candeias, né? Isso aqui ia ser uma coisa muito bonita. Eu tenho um sonho muito grande de ver isso aqui um dia, um barco aqui, cheio de turistas aqui, andando aqui dentro dessa lagoa. E isso aqui é urbanizado, né? Essa rua aqui feita, praças, um loteamento tão bonito, feito esse loteamento Olho d'Água aqui e desse jeito. Pois é, nós procuramos a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Prefeitura respondeu que vai enviar uma equipe para fazer uma vistoria nas ruas Marginal, Sistema Solar e Parnaíba. A ideia é elaborar um projeto de infraestrutura para essa região. Em relação à iluminação, a Prefeitura disse que uma equipe vai hoje ao local para avaliar a situação dessas ruas e, se necessário, fazer manutenções. Como a Prefeitura não deu um prazo para fazer o calçamento das ruas, que é o principal pedido aí dos moradores, nós vimos na reportagem, a gente vai marcar aqui no nosso calendário. Nós já deixamos aqui o nosso calendário aberto em novembro. Bora marcar juntos, então? Dia 24 de novembro é uma segunda-feira. A gente retorna, então, para ver se alguma coisa mudou por lá. Agora, os pernambucanos poderão registrar denúncias de forma 100% anônima. O Denúncia Interativa é o novo sistema da ouvidoria da Secretaria de Defesa Social do Estado, que busca otimizar a realização de denúncias por parte da população, preservando a identidade do denunciante e facilitando o registro, aceitando áudios, por exemplo. Ivan Duarte tem os detalhes. Boa tarde, Ivan. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse canal é exclusivamente para denúncias, foi criado nessa semana pelo governo do estado, já está em funcionamento. É a partir de um site que a gente pode, inclusive, colocar o endereço aqui na tela e as pessoas podem denunciar todos os tipos de crimes que elas encontrarem aí nas cidades em que moram, vale para todo o estado de Pernambuco. Eu vou conversar aqui agora com o Diego Pernambuco, que é ouvidor aqui da Secretaria de Defesa Social. Diego, por favor, fala para a gente como é que é o passo a passo, né, para poder
poder fazer uma denúncia. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ivan. Nós temos o Denúncia Interativa e temos duas opções do cidadão registrar sua denúncia, no modelo por voz e no modelo por formulário eletrônico. No modelo por voz, nós temos um assistente virtual que irá guiar e orientar o denunciante no envio do áudio, também uma plataforma inclusiva, e ao final do áudio a inteligência artificial irá transcrever o áudio e será validado pelo próprio denunciante para registrar a denúncia. No modelo por formulário eletrônico, o denunciante irá preencher alguns campos, tipo do crime, local do crime, data do crime e um breve relato historiando o que aconteceu, o crime, e ao final registrar a denúncia. Quando a denúncia chega, ela passa por uma análise para ver se tem relevância e a partir daí, se tiver, qual que é o procedimento? As forças policiais são informadas, é isso? Isso, Ivan. A denúncia chega à ouvidoria da SDS, passa por todo o tratamento, passa por um tratamento da própria inteligência artificial e depois passa pelo crivo da análise técnica da equipe de ouvidoria e tendo elementos e indícios suficientes para uma possível investigação, apuração e até o ponto final, que é a prisão do meliante, nós temos o envio às operativas de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Científica e Defesa Civil. Se tiver alguma ação, por exemplo, foi investigado, houve uma ação, aquela pessoa que denunciou, ela recebe alguma informação ou ela vai ter que notar o resultado na rua mesmo, na prática? No momento em que ela registrar a denúncia, ela vai receber um protocolo. Através desse protocolo, ela consegue acompanhar os detalhes daquela denúncia. E um outro ponto, Ivan, é que o denunciante não precisa se identificar. A gente garante o sigilo e o anonimato e ele não precisa fazer nenhum cadastro prévio. Tá certo, Diego. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Então é isso, pessoal. 100% sigiloso, identidade não revelada. As denúncias podem ser feitas, então, neste site que é da SDS. A plataforma se chama Denúncia Interativa, aproximando a população das forças de segurança aqui do Estado. Vou devolver no estúdio aí com você, Maristela. Agora a gente segue com as oportunidades de emprego. São vagas divulgadas pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo. Procura a unidade da Agência do Trabalho do Estado mais perto de você. Bora ver aqui junto comigo. Tem 40 vagas para auxiliar de linha de produção. É para trabalhar no Recife. O ensino fundamental incompleto, experiência não é exigida. Se você tiver esses pré-requisitos, já pode se candidatar a uma dessas vagas. Tem vagas também para supervisor comercial, para trabalhar na capital pernambucana, são 5 oportunidades. Se você tiver um ensino médio completo e 6 meses de experiência, já pode se candidatar a uma dessas vagas. Vagas também para estofador, para trabalhar em Paulista, uma vaga, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e você já pode se candidatar. Tem vagas ainda para pedreiro, para trabalhar em Vitória de Santo Antão. São 15 oportunidades. Ensino fundamental não precisa ser completo e se você tiver 6 meses de experiência, já pode também se candidatar a uma dessas oportunidades. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. E tem muita gente se preparando para concurso público também. Quem está percorrendo esse caminho sabe, né, que a rotina é bem puxada. Conciliar os estudos e o descanso é um desafio. Natália Dielu está em um cursinho preparatório. Oi, Natália, boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Dizem que quem está se preparando, para concurso público não tira férias, mas é importante conseguir dividir, equilibrar o tempo, pela saúde mental. É importante ter momentos de qualidade com a família. A gente está aqui com esse pessoal todo no bairro da Boa Vista, num cursinho preparatório. Todo mundo aqui está se preparando, para concurso, está estudando bastante. Deixa eu só ouvir um pouquinho vocês. Qual é o seu nome? Meu nome é Daisy.
Deise, como é que está a sua rotina de estudos? Está muito puxada? Está conseguindo equilibrar? Olha, a rotina está bem puxada, né? Porque a gente tem aula de manhã e à tarde a gente vai para revisar e à noite também, porque o tempo está curto, o concurso está chegando, mas assim, é muito importante mesmo ter rotina, principalmente quem é mãe, né? Como eu, tem as crianças, está no período de férias, até para a gente absorver melhor o conteúdo. Então a gente tem que se dividir entre trabalhar, estudar muito para concurso e ainda se divertir com as crianças e ter qualidade de vida em casa. A senhora, muito obrigada. A senhora que é avó também, está fazendo como para se dividir? Está sendo uma rotina muito intensa, apesar de que eu estou muito feliz, né, porque eu estou fazendo parte aqui do hall aqui de alunos do espaço. E, assim, tenho que acordar muito cedo. Eu sou esposa, mãe, avó de 4 netos. E aí a rotina de estudos tem que estar em conjunto, não é? Com a minha vida particular. Então, assim, pela manhã eu estudo, à tarde eu atendo clientes, que eu trabalho com direito previdenciário. E, enfim, está uma rotina muito difícil, mas é gratificante. A senhora está conseguindo, mas você disse que está abrindo mão de muita coisa, né? É o dia inteiro estudando. De manhã a gente está aqui fazendo presencial. Aí tem dias que eu fico até 5 horas da tarde e à noite fico revisando em casa. Qual é seu nome? Silvia. Silvia. Então, a gente ouviu, né, esses relatos, a gente está aqui ao lado do professor de Direito, Felipe Torres, que vai dizer, professor, então, o que é que pode ser feito? Tem gente que está conseguindo aliar com a rotina, né, da casa, da vida pessoal, tem gente que está abdicando de muita coisa. Como é que faz nesse período de férias, também para tirar um descanso para a mente? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália, boa tarde. É como foi posto aqui já por alguns alunos, né? É importante ter essa harmonia com a sua rotina familiar e também essa dedicação com os estudos. Se preparar para concurso público requer dedicação, requer organização, requer maturidade. Saber gerenciar bem o tempo, responder questões, ficar com a família, ler o conteúdo atualizado. Veja, são coisas que de alguma forma são antagônicas, mas que você tem que ter a maturidade para poder conseguir harmonizar isso. Então, o bom candidato é aquele que ele não se priva totalmente dos seus momentos de lazer, porque isso é importante para a sua saúde mental, para que ele esteja bem, chegue bem preparado na prova, mas que ele saiba também organizar e gerenciar bem o seu tempo de estudo com qualidade. Dormir bem, passar um bom tempo com a família, ter boas interações com os amigos, tudo isso faz parte, inclusive, da preparação, né? Então, com organização, gerenciando o tempo e sabendo as particularidades e as dificuldades que cada um possui, a chance de êxito aumenta bastante. E como é que faz, então? Vou pedir para o senhor vir para cá, para a gente ficar mais pertinho aqui do pessoal. E como é que faz, então, para dividir? Porque tem gente que busca, né, cursos preparatórios como este aqui, mas que precisa também estudar em casa. Qual é o ideal da divisão desse tempo, se a gente falar de maneira prática mesmo? Perfeito. Veja, a gente sabe que há uma concorrência muito grande. Concursos públicos são extremamente concorridos. Então, você buscar um espaço que você tenha acesso a bons professores, material de qualidade, com certeza ajuda bastante. E também, em casa, fazer o seu papel, fazer a sua parte. Eu sempre indico para os meus alunos que a resolução, o estudo a partir de resolução de questões é muito importante, porque você, a partir disso, você começa a observar como é que a banca ela se posiciona, o que habitualmente é cobrado nos concursos. Então, você fazer esse trabalho de estar em um ambiente adequado, em casa fazer a sua parte, mantendo, evidentemente, sua qualidade de vida e respeitando seus horários, é fundamental para o sucesso. Varar a noite estudando e não dormir? Natália, eu não indico isso de forma alguma, até porque a gente sabe a importância do sono, a importância do descanso, até para a fixação do aprendizado. São fases, você tem o dia para estudar e a noite para descansar e dormir, etc. Então, às vezes os alunos eles percebem que vai chegando mais próximo da prova e eles querem fazer isso que você, de alguma maneira, comentou, passar a noite toda estudando. Eu não acho adequado. Começa a estudar antes, né, professor? Perfeito. Começa antes, se organiza antes, com tempo, com organização. Eu acho que isso não vai fazer com que você tenha uma qualidade de estudo muito mais saudável, né? Com certeza. Muito obrigada, professor. Obrigado para todo mundo. Boa sorte aí, né, na preparação. A gente volta com você, Maristela. Isso, bom desempenho aí a todos, né, Natália? Parece que equilíbrio é a palavra-chave, né, durante essa preparação. A seguir, unidades de saúde de Olinda estão com as geladeiras que armazenam vacinas sem funcionar.
E por isso, moradores não estão sendo vacinados nesses locais. A gente procurou a Secretaria de Saúde do município. O NE1 vai falar também sobre pensão para ex-companheiro e ex-companheira. Você vai saber em que casos o benefício deve ser pago. E ainda os riscos de usar fone de ouvido nas alturas. O NE1 volta em instantes, agora 12h13. Meio-dia e 17, o NE1 está de volta e a partir de amanhã, os aposentados e pensionistas do INSS que aderiram ao acordo do governo federal vão receber de volta o dinheiro do desconto indevido. O pagamento é automático e cai na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício. A gente aproveita esse assunto para orientar as pessoas sobre o que fazer quando notar que tem descontos indevidos no seu salário, no seu benefício. Por isso, o Gustavo Ferreira está aqui com a gente. Oi, Gustavo, boa tarde para você. Tem que ficar de olho nesse contra-cheque, né? Sempre, viu, Maristela? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É olhar o contra-cheque e olhar também a fatura do cartão de crédito. Eu estou aqui ao lado de Cristiane Moneta, que é secretária executiva de Defesa do Consumidor do Procon Recife. Acertei? Acertei tudo, muito bem. Ó, deixa eu explicar, a gente está num corredor aqui bem apertadinho, então pode ser que passe gente por aqui e não reparem não. A gente vai falar sobre esse problema porque a gente já está acompanhando, né? Nós acompanhamos o caso dos aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos que não eram autorizados, né? E tem muita gente que tem outros tipos de problema, também com débitos não autorizados. Nesses casos, por exemplo, do cartão de crédito, né? Como é que faz? Como é que você percebe na sua fatura que, opa, essa compra aqui não é minha e como recorrer? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, Maristela, a todos que nos assistem. Cobrança indevida é um assunto recorrente nas reclamações recebidas no Procon Recife. E os casos mais comuns, como você citou alguns, são cobrança não reconhecida pelo consumidor em conta bancária, fatura de cartão de crédito, operadora de telefonia, abastecimento de água, fornecimento de energia e tudo mais, né? Então, o consumidor, ao constatar uma cobrança indevida, ele é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor a restituição, desde que não tenha sido por um engano justificável por parte da empresa, né? Tem um ponto importante que eu queria aproveitar já engatando com essa pergunta, o tempo. Se você, por exemplo, percebe que tem uma cobrança indevida ali na fatura do cartão do mês, pronto, foi ali naquele mês, tudo bem. Agora, se de repente, por algum motivo, você acaba tendo esses descontos já de uma forma recorrente há mais tempo e só percebe depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, ainda dá para ter esse retroativo, ter de volta todo esse retroativo pago? Como é que funciona? Dá sim, Gustavo. E é importante o consumidor ficar informado, né? Quais são os seus direitos à luz do Código de Defesa do Consumidor? Primeiro, a restituição do valor pago em dobro, com correção monetária e juros. O prazo para fazer a solicitação dessa restituição é de 5 anos. A contar de quê? A contar da data da informação, do conhecimento que o consumidor identificou aquele débito, aquela cobrança indevida, né? Agora, como é que o consumidor prova que aquela conta não foi ele que fez, aquela compra não foi ele que fez? Basta o argumento, basta ele dizer, ó, eu quero contestar esse débito ou não? Precisa de mais algum elemento para a instituição financeira ou, de repente, até para o Banco Central para provar que aquela compra não foi feita por ele? O que é que precisa, né? Que ele identifique, né, documentalmente toda essa cobrança, né? Que ele possa poder fazer a junção desses documentos para fazer uma reclamação. Inicialmente, tem que se recorrer à própria empresa ou à instituição bancária, né? Entrar em contato, relatar o fato ocorrido e solicitar a restituição comprovadamente indevida, não teve justificativa, né? Não foi um engano justificável, então ele tem direito a essa restituição comprovadamente indevida, em dobro, com correção e juros, né? Então, ele precisa estar documentado com as provas de que aquela cobrança, né, não foi promovida, não foi uma despesa do consumidor. Agora, essa restituição, esse caso de restituição é diferente de quando você se arrepende de uma compra. A gente vê muito isso com compras da internet também, né? São duas coisas diferentes.
Sim, é diferente. A questão do direito do arrependimento que está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e para as compras online o consumidor tem o direito de se arrepender em até 7 dias, né? Recebeu a mercadoria, o produto ou o serviço, e em até 7 dias a partir do recebimento ele pode fazer a devolução sem qualquer justificativa. E a orientação do Procon Recife para esses casos de cobrança indevida é, primeiro, contactar a empresa ou a instituição, né, com todas as provas documentais, relatar o fato, solicitar, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução do recurso, a restituição em dobro, tá certo? Anotar o número do protocolo, o nome do atendente, a data, o horário que foi feito esse registro, né? Se não deu certo, faz a reclamação no Procon. Como é que faz a reclamação? Quais os canais de contato? Isso, então, no caso de Recife, do Procon Recife, fica situado na sede o atendimento principal, na sede na Rua do Imperador Dom Pedro II, 491, no bairro de Santo Antônio, e também pode ser feito online, né, de forma virtual, através do site procon.recife.pe.gov.br e também nos pontos de atendimento dos compais. Nesse caso, se também não houve... Foi resolvido? Não houve a negociação, então, em última instância, o consumidor deve acionar a justiça, né, o Juizado Especial de Cível, né, de pequenas causas, e para isso, sendo um valor de até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Então, que massa. Em última instância. Outro detalhe também, tá? Se no meio dessa cobrança houve constrangimento ao consumidor ou negativação do seu nome, ele também tem direito, além de acionar por danos materiais, por danos morais. É importante sempre que o consumidor tenha ciência dos seus direitos, né? Muito obrigado por essa entrevista, que eu acho que foi fundamental para quem está aí, de repente viu a fatura do cartão esse mês e achou uma coisa que não comprou. Já tem todos os canais de contato, tentar resolver primeiro com a instituição, se não der, o Procon está aí para ajudar. Maristela. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada pelas orientações. A gente fala agora de um hábito muito comum, o uso de fones de ouvido. Tem gente que não vive sem, né? E tem também aqueles que exageram no volume. Bora então chamar Daniele Fonseca para essa conversa. Ela vai conversar com uma especialista nesse assunto, né, Daniele? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando aqui nesta quarta-feira no NE1. Olha, Maristela, é algo que quase ninguém escapa, né? Você aí está usando um ponto, eu aqui estou usando também o fone de ouvido para te escutar, para escutar a coordenação do Vivo, mas tem gente que chega a ser viciada, né, no fone de ouvido. Eu estou aqui no bairro do Recife, encontrei esse pessoal aqui que trabalha junto numa empresa de engenharia, né? Eles fazem projetos de acústica e conversei agora há pouco com o Lucas. Lucas, de acordo com a galera, ele é o que mesmo, amigo? Ele trabalha no... Ele é o campeão de quê? O campeão de fone, que escuta a música no trabalho, mais concentrado, né? Não larga nunca? Não. Como é teu nome? Enio. Enio, o amigo de Lucas. Então, isso que ele disse procede. Boa tarde. Boa tarde, eu sou culpado, procede demais. Você usa principalmente para quê? Para trabalho, para focar no trabalho, quando a gente tem alguma reunião, algo do tipo, para também ouvir o pessoal, quando tá muito barulho no escritório. E chega a passar quantas horas com fone de ouvido? Enquanto tá trabalhando, 6, 8 horas por aí, no mínimo. Certo, é a realidade de muita gente. Valeu, pessoal, pela participação. Agora sim, a gente vai conversar com a doutora Lívia. Ela deixa eu pegar aqui, um guarda-chuva, que a chuva nos surpreendeu aqui. Doutora Lívia é otorrino. Então, doutora, essa quantidade de horas que Lucas falou ali, que muita gente segue esse mesmo caminho, 8 horas com fone de ouvido durante o dia. Qual é o prejuízo disso para a audição, hein? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Depende sempre da altura, da intensidade do som, né? Então, o que a gente preconiza é que seja até 85 decibéis, no máximo 8 horas, e dando pausas, né? E o que a gente indica a regra é 60-60. Então, você vai usar um smartphone, você vai usar 60% da altura e ficar no máximo 60 minutos, descansar 10, 15 minutos e aí pode retornar. O ideal mesmo é poder fazer pausas de 1 hora. Qual é o prejuízo do uso constante, principalmente quando não está seguindo aí essa orientação da intensidade do volume, da quantidade de horas? Qual é o prejuízo disso tudo para a audição, doutora?
Isso causa lesão auditiva, né, a perda auditiva e, consequentemente, o paciente pode sentir zumbido, dificuldade para entender o que as pessoas falam, sensação de ouvido tampado. Então, tem sim uma lesão auditiva, uma perda auditiva. Quais são os sinais de que a pessoa está perdendo a audição ou está tendo algum tipo, né, algum percentual de perda? Acredito que, olha, obviamente você não está escutando bem, né, mas geralmente são as pessoas que convivem com você que percebem isso, né? Às vezes não é o próprio indivíduo. Mas quais são os sinais, doutora? Quando você começa a pedir para as pessoas repetiram várias vezes, né? O som da televisão começa a ficar muito alto. E quando você começa a sentir também sintomas como zumbido, tá? Dificuldade de ouvido ficar tampado, aquela sensação de subir e descer serra. Então, assim, isso já são alguns sinais, né? E sintomas que já está havendo uma perda auditiva. A perda auditiva, ela vem associada ao zumbido. Aparecem as duas coisas juntas? Não necessariamente, mas o zumbido já é um sinal de uma perda auditiva. Então, geralmente vem a perda auditiva e depois vem o zumbido. Apesar de que o que me chama muito mais atenção no paciente ou na pessoa que está sentindo é o zumbido. Tem cura, doutora? Qual é o tratamento para o zumbido? Então, ideal é o tempo. Então, essas perdas induzidas por ruídos a longo prazo são mais difíceis de se tratar a perda, mas a gente consegue melhorar, às vezes, o zumbido com tratamento. Já aquelas perdas que são trauma acústico, por exemplo, você vai numa festa, tem uma caixa de som perto e aí o som estoura, e aí você sai da festa com o zumbido operativo. É mais fácil quando é mais agudo, quando eu acabei de ter. Então, assim, a gente tem medicação que ajuda a reverter. Nem sempre a gente consegue, mas em alguns casos a gente consegue, sim, reverter até 100%. E a chance de recuperar a audição que foi perdida? Existe essa possibilidade? E como é o tratamento? Existe. A literatura fala em torno de 60%, né? Então, o tratamento geralmente é procurar um médico, não se expor mais ao barulho, então, tentar não se expor a lugares que tem ruídos. E aí a gente entra com medicação, geralmente a gente ou com corticoides ou vasodilatadores, depende de cada caso. E o tipo de fone de ouvido que a pessoa usa, qual é a influência disso? Muito, porque assim, quanto mais o fone for introduzido dentro do ouvido, mais a chance de trauma. Então, o ideal é a gente usar aquele tipo concha e que isola o som, né, externo, né? Ele faz um isolamento ali do ruído, abafando o som do lado de fora. Então, e também é ideal que as pessoas usem o fone em lugares não que tem muito som ambiente, porque quanto mais o som ambiente, maior a chance de aumentar o volume. A limpeza desse fone, doutora, também é importante. Qual é a sua orientação sobre isso? Sim, principalmente aqueles fones de ouvido que são introduzidos dentro do ouvido, né? Primeira coisa, nunca compartilhar fones de ouvido, principalmente aqueles que são introduzidos. E sempre que possível usar um paninho com sabão neutro ao redor, não deixar cair dentro do ouvido para não contaminar, não ficar ali com bactérias sempre que possível. Às vezes a pessoa gosta de dormir ouvindo uma música, mas quem está do lado, o parceiro ali, o marido, a mulher, não quer, pode não gostar. Dormir com fone de ouvido, quando vê, vai até o dia seguinte. Isso vai traumatizar e muito, né? Então, sem contar que vai dormir, a chance de introduzir o fone de ouvido dentro do ouvido é muito maior. Então, é perigosíssimo. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação com a gente aqui no NE1 de hoje. Maristela, é contigo aí no estúdio. Informações tão importantes, né, Daniele? A gente agradece demais a participação da doutora Lívia. Enquanto vocês iam conversando, né, muita gente largando do trabalho agora para ir almoçar aí no bairro do Recife, né? Gente com crachá, gente passando por aí, procurando um lugar para sentar, como a turma aí do Lucas. É bom que ele tirou o fone neste momento, né? Exatamente para interagir aí com todo mundo, né? Poder conversar, ter um momento de relaxamento, descontração, para quem sabe pegar no trabalho mais tarde, né? Depois das 2 da tarde, voltar aí para as atividades, seguir com os compromissos da tarde. Obrigada pelas informações. A gente já vai mostrando, Augusto César aí mostrando essa hora do almoço. Muita gente que também está almoçando em casa, está acompanhando o NE1 agora. A gente agradece demais a sua companhia e participação por aqui. Olha, agora o assunto é pagamento de pensão para o ex-companheiro ou ex-companheira. Esse benefício pode ser ocasionado pela morte de um dos cônjuges, mas ele pode ser pago em vida também. Natália Dielu está com um advogado agora. Em que situações cabe esse pagamento de pensão, hein, Natália? Explica para a gente, por favor. Maristela, quando um dos cônjuges, né, essas duas pessoas que se separaram, se divorciaram,
quando essa pessoa precisa, tem a necessidade de ser amparada. A gente está aqui ao lado de Geraldo Alencar, que é advogado, vai explicar melhor para a gente. Boa tarde, doutor. Essa necessidade é uma necessidade básica, né? Quando a gente fala de pensão, é pensão alimentícia, né? Eu queria que o senhor explicasse, então, esse critério principal para que seja definida essa pensão. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Sim, acho que o primeiro critério é significar que a pensão é para alimentar-se, para viver. É uma questão de dignidade humana. Então, a lei, ela disciplina desde a Constituição que haja dignidade, que quem se separa e há necessidade de ser amparado naquele momento porque está numa situação de vulnerabilidade, de necessidade, e alguém pode amparar, que esta pessoa pague a pensão alimentícia, independentemente se seja o marido pagando a esposa pagando o marido, ou no caso de casais homoafetivos, né, também cada qual, aquele que pode pagar, o faça aquele que está precisando. Mas qual é o cenário que a gente entende por isso? É quando realmente existia uma dependência financeira daquela outra pessoa. A gente estava conversando antes de entrar, o senhor estava me dizendo que quando a gente fala das mulheres que abdicaram de suas carreiras e se dedicaram ao cuidado com a casa, com os filhos, por exemplo. Isso. No passado, geralmente, né? As nossas mães, as nossas avós, elas deixavam, né, a sua carreira de estudar, iam ser donas de casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, e os homens iam cuidar do sustento da casa e viviam 20 anos, 30 anos e chegavam ao divórcio. Essas mulheres, obviamente, não conseguiam se reinserir no mercado de trabalho e precisavam ser amparadas. No passado também, essas pensões costumavam ser vitalícias, né, se assim por dizer, porque essas mulheres realmente não tinham condições. Então, no passado também havia uma jurisprudência, que são decisões judiciais, no sentido de que os maridos tinham o dever de custear este trabalho doméstico, este trabalho maternal dessas mulheres, né? Em geral mulheres que faziam esse tipo de serviço doméstico, né, para a família. Mas hoje essa lógica da dependência financeira continua valendo. Sim, e eu vou citar um caso do escritório, né, autorizado da minha cliente Vera Santana, que no caso dela, ela tem uma condição financeira melhor, o marido dela estava desempregado no momento do divórcio, e a dona Vera, ela chegou a pagar pensão 1 ano e meio para o seu esposo, enquanto ele se reorganizava. O juiz disse, né, já que você está desempregado, é razoável que você tenha 1 ano e meio para se reencontrar. Doutor, como é definido o valor dessa pensão? Geralmente o valor é um critério da economia. Então, nós dizemos que é necessidade versus possibilidade. Quanto você pode pagar e quanto você precisa para viver? Eu preciso de R$5.000 para pagar as minhas contas. Mas quem pode pagar só ganha 2 salários mínimos. Não é justo que essa pessoa também tenha que viver? Então, vai ser feito um levantamento dos ganhos e um levantamento das necessidades. E, a partir disso, o juiz vai fixar um critério percentual, geralmente é um percentual, em cima dos ganhos, para que esta pessoa possa ter um mínimo de dignidade para se alimentar, para viver. O senhor explicou anteriormente que antigamente tinha essa coisa dessa pensão ser vitalícia. Eu queria saber como é hoje, se tem um prazo determinado para essa pensão. E também quando a gente fala sobre pensão por morte, né? Quando um dos cônjuges morre, como é que é esse tempo em que a pessoa vai receber? Como os tempos mudaram, mudam também o direito, porque o direito, nós dizemos, é um ato social, o direito acompanha a sociedade. No passado, as mulheres deixavam, né, suas carreiras para cuidar da família. Hoje, tem homens que deixam suas carreiras para cuidar da família também. Eu conheço colegas que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, essas pensões, elas são fixadas a partir da necessidade. Digamos que você tem seu trabalho, tudo certo, está desempregada e, neste momento, o juiz vai fixar que seria razoável que você recebesse pensão por 2 anos para que você se reorganize, faça um curso e volte a trabalhar. E pensão por morte, então, pode ser vitalícia? Da pensão por morte,
A depender do tempo de casamento, do fator previdenciário, ela pode vir a ser vitalícia, se a pessoa que deixou uma pensão já era aposentado, né? Ela continuará a ser vitalícia, mas se meu companheiro tinha 10 anos de trabalho e contribuição e eu tenho 35 anos e ele faleceu aos 35 anos, essa pensão ela vai ser proporcional ao meu tempo de vida. Isso é um critério da Previdência Social. Muito obrigada, doutor. A gente vai continuar conversando sobre isso. Inclusive, quem estiver nos acompanhando e quiser mandar uma pergunta para o nosso canal Globo, pode participar aqui junto com a gente, né, Maristela? Isso, Natália, é um assunto que gera muita dúvida mesmo. O QR Code está na tela para você participar, mandar a sua pergunta. Daqui a pouco, Natália Dielu está de volta. Agora a gente dá mais uma olhada no trânsito. Elvis Lopes, na Globomoto, está passeando por aí, mostrando a segunda perimetral em Olinda, no sentido de quem vai para a Avenida Presidente Kennedy. Chovendo bastante neste momento, está mostrando um trecho da obra que está acontecendo por aí. A Companhia Estadual de Habitação e Obras começou esse serviço para trocar as placas de concreto da via. Os motoristas precisam ficar atentos à sinalização, tá? De acordo com a SEAB, a obra será feita por partes e terá duração total de 1 ano. Como a segunda perimetral é muito movimentada, não vai ser possível fazer uma interdição completa. Então, vai ter pare e siga para que os motoristas possam circular com segurança. E é preciso ter paciência mesmo, principalmente nos horários de pico. A Companhia de Habitação e Obras informou que está investindo mais de 15 milhões de reais na recuperação da pista. Falou também que vai colocar 22 novas paradas de ônibus e instalar calçadas com rampas de acessibilidade. A promessa ainda é melhorar a drenagem da perimetral para facilitar o escoamento da água da chuva, evitar aí os alagamentos. Essa pista tem um histórico, né, de muitos buracos, de muitos alagamentos. Nós mostramos, né, desde 2009 todos os transtornos aqui no NE1, sempre motivos aí de reclamação para os moradores, para os comerciantes desta região e para quem passa por aí, né? São 4 quilômetros de pista. Elvis Lopes continua mostrando para a gente. Agora, olha, tá começando a chover forte por aí, tá? Muita atenção dos motoristas que estão trafegando nessa região. Bora agora seguir por outros pontos. Agradeço ao Elvis Lopes pelo esforço aí de mostrar pra gente a segunda perimetral. E agora, na nossa tela, a gente está com a BR-101, no bairro da Macaxeira, pertinho do terminal de integração. No lado direito, o motorista vai sentido Dois Irmãos e Cidade Universitária. No lado esquerdo, sentido Avenida Norte e Paulista. Chove também neste momento, a pista molhada. Então, a gente sempre reforça aqui, né? A atenção redobrada do motorista também, que já está com os faróis acesos. E a gente segue para a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado. No lado direito, os carros estão sentido BR-232 e Engenho do Meio. No lado esquerdo, sentido Madalena e Paissandu. A gente observa o tempo nublado, mas não está chovendo por aí nessa região. A pista está sequinha, o trânsito fluindo aí para os motoristas. Agora a gente segue pela Avenida Agamenon Magalhães, em frente à Praça Parque Amorim, no cruzamento com a Rua Doutor Bandeira Filho. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Ilha do Retiro, Ilha do Leite, também lá para a Zona Sul do Recife. Os motoristas que estão seguindo ali vão sentido Espinheiro. Agora sim, o semáforo abriu para quem vai sentido Zona Sul da capital. E a gente segue por Olinda. Moradores de 2 bairros estão sem poder tomar vacinas porque as geladeiras que armazenam os imunizantes estão quebradas. Bora ver na reportagem. Maiara está grávida de Maia há 8 meses. Ela veio fazer o pré-natal na unidade de saúde em Peixinhos. Precisava tomar a vacina DTPA e não conseguiu. Eu tive que ir para outro lugar do bairro para tomar a vacina lá. Como não só eu, como outras gestantes também. E como é que tem sido? Ah, é ruim, né? Porque eu moro aqui, perto. Aí, pra mim, é melhor pra tomar aqui, né? Dona Neuza contou que a filha passou pela mesma situação. Ela trouxe a criança de 5 meses para tomar vacina, chegou aqui, não tinha. Aí teve que ir para Campina do Barreto fazer a vacina. A unidade está sem câmara fria há mais de 1 mês. Segundo funcionários, o equipamento estragou no dia 18 de junho, depois de uma queda de energia causada por uma pipa com cerol que esbarrou na fiação elétrica. Eles disseram que a prefeitura contratou uma empresa para fazer o reparo. Um técnico avaliou e disse que não dava para consertar no local. A empresa levou a câmara fria e ainda não voltou.
Quem procura a vacina em unidades sem refrigeração está sendo encaminhado para postos como Azeitona 1 e 2 e a Policlínica João de Barros Barreto. Foi o caso de Jamile Custódia, grávida de 6 meses. É ruim, né? Porque é longe. Aí aqui tendo, não pode tomar, porque a geladeira quebrou. Aí tem que ir para um lugar longe para poder tomar. E tem vezes que a gente nem pode ir porque é passagem. O problema de armazenamento dos imunizantes não é um caso isolado na USF de Peixinhos. A unidade de saúde do Jardim Brasil 2 também está sem vacinas há quase 2 meses. Funcionários contaram que houve um furto dos fios de cobre dos ar-condicionados. O vandalismo causou um curto-circuito e uma peça da câmara fria acabou quebrando. A geladeira também não funciona e sem ela não dá para guardar as baterias que mantêm as vacinas conservadas. Do lado de fora da UBS, o cinegrafista Augusto César filmou fios arrebentados. A insegurança parece tomar conta desta região em Olinda. Isso porque no posto de Peixinhos, criminosos também furtaram os fios de cobre dos ar-condicionados. E 3 equipamentos estragaram. A população cobra um vigia fixo no local. O vigia que ele estando aqui evitaria muito, porque tem sala aí que não tem ar-condicionado. Que eles estão levando tudo, cabo, tudo. O que eles vê pela frente leva, né? E a gente vai fazer o quê? Nós procuramos a Prefeitura de Olinda para saber quando essa situação vai ser normalizada nas unidades de saúde de Peixinhos e Jardim Brasil 2. A Prefeitura disse que os equipamentos estão passando pela manutenção necessária e que o prazo está longo devido à complexidade do dano causado pelas frequentes quedas de energia elétrica. A previsão é de que as câmaras frias sejam reinstaladas nos próximos dias, mas ainda sem uma data certa. A Prefeitura ressaltou que ninguém está sem atendimento, só tem que ir para outra unidade próxima. Nós também questionamos sobre a possibilidade de ter um vigia fixo nas unidades de saúde. A Prefeitura disse que adotou medidas para reforçar a segurança nas unidades afetadas, com a presença de profissionais nesses locais, para evitar novos prejuízos ao patrimônio público. A gente agora volta a falar sobre mercado de trabalho. Você vai conhecer agora a história de um profissional que aproveitou uma grande chance para mudar de carreira. Depois de anos trabalhando como autônomo, Luiz Carlos decidiu se formar em mecânica industrial e descobriu uma nova paixão. E foi por meio de uma oportunidade de estágio que ele viu o desejo de mudar de área se tornar realidade. Hoje ele vem colhendo os frutos de não ter desistido dos seus objetivos. Luiz Carlos tem 36 anos e até pouco tempo não sabia quase nada de mecânica industrial. Hoje ele manuseia ferramentas com a mesma segurança de quem sabe onde está e onde quer chegar. Essa tranquilidade veio após uma escolha difícil, mudar de área, recomeçar. Eu queria empreender em outras áreas e para empreender tem que aprender, né? Então fui na área de mecânica, que é uma área ampla, né? Existiu toda a área de mecânica, tanto naval como elevadores, como plataforma. Toda a área que for de mecânica, a mecânica industrial amplia essa área, né? Então foi uma área que eu investi, estou investindo ainda. Depois de 12 anos como autônomo, ele voltou a estudar. Se matriculou num curso técnico em agosto do ano passado. 6 meses depois participou de uma feira de empregos e conseguiu um estágio. É uma feira que em 3 meses são afiliados várias empresas, né? Que você vai e tenta buscar uma carreira, né? Uma carreira para mudar o caminhamento da sua vida, para melhorar a sua vida e construir outra carreira. Agora está perto de ser efetivado na empresa do Fábio, fundada em 2012 e que atua em manutenção de elevadores e escadas rolantes. Tem unidades no Recife, em Caruaru e na Bahia. E cresce junto com quem está disposto. Faça, estude, busque, porque essa área técnica é uma área muito boa. Sempre tem vagas de trabalho. A parte mecânica quanto a elétrica tem muito espaço no mercado. A nossa área, especificamente em elevador, é uma área carente de mão de obra. Então, o meu conselho é que vá a fundo na área técnica, que tem espaço para todo mundo.
A história do Luiz é uma entre centenas que começam em salas de aula técnicas e ganham espaço no mercado de trabalho. Eventos como feiras de empregabilidade conectam oportunidade e potencial. E quem está preparado, agarra. Eduardo vê isso todos os dias na prática. Ele lidera o setor de manutenção preventiva e corretiva da empresa em toda a zona norte do Recife. Recebe talentos e passa conselhos valiosos de quem já está no ramo há 8 anos. Primeiro tem que estudar bastante, que elevador é um ramo bastante complexo e exige muita atenção e se capacitar. Elevador é um serviço muito perigoso e sempre a gente tem que estar buscando evolução, evoluir na aprendizagem e evoluir também nos setores. É isso aí, né? Tudo é uma questão também de oportunidade e capacitação. E tem uma feira de emprego no bairro da Boa Vista. E foi em uma dessas feiras que Luiz Carlos, que você viu aí na reportagem, conseguiu mudar de carreira por meio de um estágio. Nesta feira de hoje, são mais de 350 vagas, sendo ofertadas por 23 empresas. Gustavo Ferreira está de volta. São vagas para quais áreas, hein, Gustavo? Muitas, Maristela. Vagas, de emprego, vagas de estágio. Por isso que a gente está aqui na Conde da Boa Vista para mostrar esse evento, essa feira que começou às 10 horas da manhã e tem de tudo. Já teve desfile de moda por aqui. Fátima Teles está mostrando agora uma feirinha que é montada pelas próprias alunas aqui do curso. Elas estão vendendo acessórios, estão vendendo doces aqui também, já mostrando um pouquinho dos seus trabalhos. E essa oportunidade é muito boa para quem também está começando. Eu disse que são vagas de emprego e de estágio, por isso eu vou conversar com o Marlon aqui, que é aluno do curso, está cursando radiologia e veio aproveitar essa oportunidade, né? Porque uma feira como essa tem muita gente para contratar de repente. O que você veio trazer hoje? O que está aí na sua mão? Boa tarde. Boa tarde. Eu vim trazer meu currículo em busca de uma oportunidade de estágio, como você falou, curso de radiologia, e eu vim em busca dessa oportunidade, né, na qualificação no mercado de trabalho. Tem chance melhor, né? Para sua área, você acha que tem vaga, é um mercado bom, até mesmo para quem quiser, de repente, entrar na radiologia, fazer um curso técnico? Sim, é um mercado muito promissor e tem muita oportunidade de emprego e de estágio também. Uma delas vai ser tua? Isso, se Deus quiser. Muito bem, gostei da confiança. Obrigado, viu, Marlon? Boa sorte também com o teu currículo, cara. Vou conversar agora com o Emanuel Silva, que está aqui ao meu lado. Ele é gerente de operações aqui do curso, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre serviço. O que tem aqui? Dá para ver que tem corte de cabelo, já teve desfile de moda, tem feirinha. É uma grande oportunidade para quem quer entrar no mercado, né? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza uma grande oportunidade, porque a Feira de Empregabilidade, além dos serviços que você já citou ali, como, por exemplo, nós temos serviços de corte de cabelo, nós temos a massagem aqui do pessoal que faz massoterapia, nós tivemos aqui o desfile de moda, como você viu do nosso curso, né, que nós temos de corte e costura. E, para além disso, nós também temos aqui os serviços de aferição de pressão, nós temos também o teste de glicemia, nós temos aqui hoje aberto ao público para que eles possam ter orientações sobre como montar o seu currículo, palestras em diversos temas, para além, obviamente, das oportunidades que você já meio que citou aí na sua fala. Tudo de graça, é só chegar? É só chegar porque é tudo de graça. A Feira de Empregabilidade ela é aberta ao público, né? Você não precisa ser aluno, né, da nossa instituição e acontece 2 vezes por ano, que faz parte de um combo de ações sociais que nós realizamos. Então, também, para quem quer doar sangue, nós estamos com hemato aqui, se você puder vir, até às 16 horas, começou às 10 e vai até às 16. E, além de você poder vir doar sangue, você pode desfrutar dos serviços que estão à disposição. Mas e são muitos, viu? Muito obrigado, bom trabalho. Eu sei que ainda tem várias ações aí até as 4 horas da tarde. Agora, deixa eu falar um pouco do resultado disso tudo. É colocar as pessoas no mercado de trabalho. Esse é o grande objetivo, por isso que Lucas está aqui. Lucas, que é alto, rapaz, eu não sei se essa faixa está te cobrindo, mas, tá na mão com uma carta de encaminhamento. Vai sair daqui, depois de tanto tempo como autônomo, com uma vaga no mercado, né, cara? Primeiro, parabéns, boa tarde. Boa tarde, gente. Fiz o curso aqui, né, pelo grau, em 2021, e hoje estou saindo com essa oportunidade, né, que Deus hoje está concedendo primeiramente por Ele, e que vamos correr em frente para que isso aqui seja futuros maiores. Agora vai, né? Muito obrigado, parabéns mais uma vez, viu, Lucas? Exemplo de que dá certo, é só vir para cá quem quiser essa oportunidade também. Vai até às 4 horas da tarde aqui na Conde da Boa Vista. Maristela, serviço está dado, atividades de graça para quem quer emprego, para quem quer estágio, é só chegar.
Boa sorte aí para o Lucas e para todos que estão em busca de uma oportunidade, né, Gustavo? Bora agora voltar a falar sobre pagamento de pensão para o ex-companheiro ou ex-companheira. Natália Dielu está com um advogado que tira dúvidas que chegaram pelo nosso Canal Globo. Natália. Chegaram muitas mensagens, Maristela. Vamos começar pela mensagem enviada por Nádia. Ela perguntou o seguinte: por traição, existe alguma pensão ou indenização? Passamos anos nos dedicando ao casamento para depois passar por isso. A gente volta a falar aqui com o doutor Geraldo Alencar. E aí, doutor? Infelizmente, não. O Código de 19, né, que é um código anterior ao atual, ele previa a questão do fim do casamento por motivação. No Código atual já não existe. Então, um dos motivos era quem traía tinha que indenizar o outro ou perdia benefícios na divisão de bens. Hoje, infelizmente, já não existe. Fábio enviou uma mensagem para a gente dizendo: estou vivendo uma separação. O que pode acontecer em caso de pensão? Ele não especificou muito. Em caso de pensão, seria a necessidade de qualquer dos dois estar precisando ser amparado momentaneamente e quem está precisando ser amparado fazer o pedido de pensão alimentícia para que o outro cônjuge que esteja numa situação financeira mais confortável poder, né, pagar esta pensão. Shirley Guimarães. Meu marido faleceu em 2021 de Covid, aos 50 anos, e eu tinha 40 anos. Nos casamos em 2015. Quanto tempo de pensão tenho? Não é mais vitalícia? Hoje as pensões elas não tendem mais a ser vitalícias como no passado, e aí tem que verificar se ele já era aposentado. Se ele já era aposentado, ela vai receber uma pensão por morte e vai continuar com a pensão que era dele, digamos assim. Se ele ainda estava trabalhando em período de contribuição, ela vai ter que procurar um advogado previdenciário, sugiro, para que ele dê mais informações em relação à composição de idade, fator previdenciário, contribuição, e o próprio INSS, né, ou o profissional vai dar essa proporção, idade, contribuição, e ela vai ter essa proporção. Verônica perguntou: um funcionário trabalhou 25 anos em uma empresa que não o registrou em carteira. Ele faleceu há 18 anos. A viúva ainda pode solicitar a pensão por morte? Administrativamente, a pensão por morte, ela tem um tempo que já expirou, nós chamamos em direito prescrição, que é o tempo que eu tenho para socorrer-me da justiça. No direito, a gente diz que o direito não socorre aqueles que ficam parados, que ficam dormindo. Então, ela deveria ter buscado esse direito. Ainda há uma possibilidade do direito ao registro da carteira, porque o registro ele deve ser, né, um direito da pessoa. Mas, infelizmente, provavelmente ela já pode ter perdido, sim, o direito da pensão pelo tempo. Tiago, minha esposa tem 33 anos, tem o BPC por deficiência crônica, 2 filhos pequenos. Ela se enquadra numa possível pensão por morte caso eu venha a falecer sendo contribuinte do INSS? No caso dela, nós temos que fazer uma especificação que ele é contribuinte e ela recebe um BPC por deficiência. O BPC é um benefício de prestação continuada por conta da condição dela, né, de ser deficiente. Nesse caso especificamente, o BPC ele é pago por conta da baixa renda da família, da renda da família que é baixa e precisa ser amparada. No caso de morte, continuando a renda da família baixa, ela poderá sim continuar com a pensão do marido e poderá até manter o BPC que ela já continua a receber. Certo, doutor Geraldo Alencar, muito obrigada, viu, por essas explicações. A gente volta com você, Maristela. Obrigada, Natália. Obrigada, doutor Geraldo, por tirar as nossas dúvidas. E depois do Globo Esporte tem Jornal Hoje, César Tralli traz agora algumas notícias desta quarta-feira. Olá, boa tarde. Daqui a pouco no JH nós vamos mostrar para você imagens impressionantes de um acidente de trânsito. O registro do flagrante em Curitiba, 11h30 da noite. A imagem mostra um ônibus desses grandões vindo de frente. Aí aparece um trem de carga que acerta o ônibus em cheio e corta ele no meio. 11 pessoas ficaram feridas. Situação bem tensa logo cedo, numa região dominada pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Policiais e criminosos entraram em confronto no Complexo da Maré, zona norte do Rio,
É uma operação para prender traficantes de outros estados que estão escondidos na comunidade. E durante os tiroteios, um morador foi baleado e socorrido em estado grave. Espero você com muito mais no Jornal Hoje. Um abraço, obrigado e até já. Em época de férias, uma oficina chamada Mãos à Arte tem proporcionado uma experiência artística completa para crianças. As aulas, que vão do teatro ao cinema, acontecem no Sesc de Casa Amarela, no Recife. A cada encontro, os pequenos aprendem brincando e dão um show de criatividade. Coisa boa é brincar e se divertir. E se tiver aprendizado no meio, fica ainda melhor. Esse grupo de crianças participa, desde o começo da semana, de oficinas de arte e recreação. O que você está achando? Legal. Eu gostei das brincadeiras. O professor João Neto auxilia os pequenos nesta vivência de teatro, onde eles exploram a voz e o corpo por meio de brincadeiras. O teatro ele sempre possibilita que a criança ela consiga se desenvolver corporealmente, vocalmente e também que ela se sinta à vontade para se expressar, né, da melhor forma possível. As atividades de teatro especificamente, elas compõem essa brincadeira, né, trazer de forma lúdica essas experimentações para conhecer um pouquinho o palco, conhecer um pouco do teatro e, acima de tudo, brincar, né? As crianças têm entre 4 e 10 anos. A empolgação é grande. Eu amei, então muito divertida. O que você mais gostou? Eu gostei daquela brincadeira de sofá ali, sabe? Que foi divertida. É bom pular, se divertir? Sim. O que você sente? Bem. As atividades fazem parte da programação de férias do Sesc Casa Amarela. As crianças aprendem técnicas de diversos segmentos da arte, tudo com muita brincadeira e animação. A ideia de que eles cada dia vão vivenciar uma linguagem artística. E tudo isso sempre indo convergindo com o audiovisual, porque no final a ideia é que eles produzam um filme de stop motion. As crianças também aprenderam sobre cinema e estão montando o próprio filme com personagens de massinha, criados por eles. Eu estou montando um sapinho de massinha. Qual vai ser a história dele? A história é que ele estava num lago, aí ele encontrou um rato. Você que criou a história? Foi. Gostou? Gostei. O que mais que você aprendeu aqui que está gostando? A desenhar. O que você está achando dessa oficina, de montar um filme depois? Muito legal. Por quê? Porque eu gosto de montar coisas, desenhar. Vai ficar orgulhoso do resultado? Sim, vou ficar. Hoje em dia a gente assiste tanta tela, né, tantos vídeos, e a animação ela tem um pouquinho do princípio de toda a imagem em movimento que a gente vê, tem o princípio da animação. Então é que eles estão entendendo mais ou menos como é que funcionam essas imagens que a gente assiste o tempo todo, né? Marília Gabriele está ansiosa pelo resultado. Tô amando. A gente tá fazendo várias artes de massinha e eu tô fazendo a Ariel. O que mais que você já fez aqui que gostou? Muitas artes, desenho, aprendi muita coisa. As oficinas acontecem até o fim deste mês. E você pode ter outras informações pelo telefone. Anota aí, 3267-4400. Agradeço demais a sua companhia. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. O NE2 hoje é mais cedo, às 6h40 da noite. Fique agora com o Globo Esporte.